Seja muito bem-vindo ao canal Amores Proibidos. Vou contar para vocês hoje como acabei fazendo algumas coisas com o meu sobrinho. Sei que muitos irão me julgar, mas não me importo com as críticas. Sei que muitos aqui têm segredos e ninguém é santinho. Meu nome é Beatriz, tenho 35 anos e moro em Patos de Minas, uma cidadezinha pacata em Minas Gerais, famosa por suas plantações de milho. Sou solteira e trabalho como feirante, vendendo legumes e frutas frescas pela cidade. O negócio é do meu irmão César, o mais velho dos irmãos. Ele é um homem batalhador que me ensinou tudo sobre a profissão. Apesar de não ser fácil, o trabalho me dá um bom retorno financeiro e uma satisfação pessoal. Gosto da rotina da feira, do contato com as pessoas e de saber que estou levando comida saudável para as famílias da minha cidade. Meu irmão César está no negócio da feira desde que eu era criança. Ele é uma figura bem conhecida na cidade. Todos confiam nos produtos que vendemos, tanto que nos últimos meses estávamos enfrentando dificuldades para atender a demanda. Nossas verduras e legumes mal chegavam nas bancas e já estavam esgotados. Com o aumento das vendas, tivemos que dobrar nossa produção, mas mesmo assim não estávamos dando conta de atender todo mundo. Foi aí que meu irmão decidiu que precisávamos de mais ajuda. Ele pensou em várias possibilidades, mas no fim resolveu trazer seu filho Marcos para trabalhar com a gente. Marcos é filho do primeiro casamento do meu irmão e tem 24 anos. Ele morava em Uberlândia, uma cidade maior e mais agitada. Os dois mal se viam, as visitas eram raras, algo como 2 vezes por ano e sempre muito breves. Eu mesma só me lembro de ter visto Marcos em 2 ocasiões, ambas durante as festas de Ano Novo com a família. Desde então, muitos anos se passaram e agora ele estaria voltando para nossa pequena cidade para trabalhar ao nosso lado na feira. Eu confesso que estava curiosa para ver como seria a dinâmica entre nós. Afinal, Marcos passou grande parte da sua vida longe daqui, vivendo em um lugar completamente diferente. Será que ele iria se adaptar à rotina puxada da feira? E mais importante, como seria lidar com ele todos os dias, sabendo que, apesar de sermos primos, éramos praticamente estranhos um para o outro? Eu já estava imaginando o Marcos como aquele típico cara mimado da cidade grande, que nunca trabalhou duro na vida e se irrita facilmente com qualquer coisa. Na minha cabeça, ele era o tipo de pessoa que reclamaria de tudo, desde o calor da feira até a sujeira que a gente lida no dia a dia. Com tudo preparado e combinado, no dia em que meu sobrinho iria chegar na rodoviária, meu irmão César me pediu para pegar a caminhonete e buscá-lo. Ele estaria ocupado passando no distribuidor para pegar as mercadorias. Aceitei, mas já fui logo avisando ao meu irmão que não seria babá de ninguém, muito menos do filho dos outros. Eu estava nervosa, pois sabia que teria que ensinar tudo para Marcos. Só de pensar na responsabilidade de mostrar o trabalho, ensinar a rotina da feira e ainda lidar com alguém que eu já imaginava ser cheio de manias, me deixava ainda mais irritada. Contra minha vontade, mas fui à rodoviária buscar Marcos. Meu irmão me disse que ele estaria esperando na lanchonete chamada Doces da Maria. Estacionei o carro no estacionamento e comecei a procurar pelo meu sobrinho. Quando cheguei perto da lanchonete, avistei ele de longe. Notei o quanto ele havia crescido. Suas costas estavam mais largas e ele parecia muito mais alto do que eu me lembrava. Quando me aproximei, chamei seu nome suavemente. Marcos se virou na hora. Ao me ver, ele sorriu e logo veio me abraçar. Fiquei um pouco envergonhada e, sem saber bem como reagir, o abracei de volta. Quando nos soltamos, fui logo dizendo que ele tinha mudado muito. Brinquei dizendo que ele estava parecendo um homem agora que estava maior e mais forte. Sentamos na lanchonete, pedimos algo para comer e começamos a conversar. Marcos foi muito receptivo e divertido. Falamos sobre várias coisas e fizemos piadas um com o outro. Ele me contou um pouco sobre a família de sua mãe em Uberlândia e falou sobre sua vida e amigos. A visão que eu tinha dele, achando que ele poderia ser um garoto mimado da cidade grande, foi totalmente derrubada. Ele era o oposto do que eu imaginava. Simpático, maduro e muito mais agradável do que eu esperava. Enquanto conversávamos, percebi o quanto ele havia mudado e como se tornou uma pessoa interessante e madura. Terminamos de lanchar e fomos em direção ao estacionamento para irmos para casa. Marcos estava muito animado e eu esperava que ele estivesse um pouco triste por ter que mudar de cidade e deixar tudo para trás para trabalhar. No entanto, ele via essa mudança como uma grande aventura. Chegamos à caminhonete e começamos a viagem para casa.
Durante o trajeto, comecei a explicar para ele como a nossa rotina funcionava e o quão desafiador poderia ser o trabalho na feira, especialmente no começo. A rotina é cansativa e exige bastante esforço. Eu queria que ele estivesse ciente disso. Marcos estava despreocupado e confiante, o que me fez acreditar que ele conseguiria pegar o jeito das coisas rapidamente. No carro, notei que ele estava me olhando de uma forma um pouco diferente, com aqueles olhares que os homens costumam dar quando veem alguém que acham atraente. Não comentei nada e deixei passar, pensando que talvez fosse apenas curiosidade dele por estar conhecendo uma tia que ele não via há muito tempo. Quando chegamos em casa, mostrei a Marcos onde seria seu quarto e dei uma rápida visão geral do restante da casa. Ele estava claramente animado com a mudança e o reencontro com o pai. Deixei-o para se acomodar e voltei para a sala, curiosa para saber mais sobre ele e como estava se adaptando à nova rotina. Pouco depois, ouvi o barulho da chegada de César, que entrou carregado de sacolas e visivelmente cansado. Ele procurou por Marcos e, após encontrá-lo no quarto, passou um bom tempo conversando com ele. Quando ambos retornaram para a sala, estavam sorridentes e cheios de energia, refletindo um encontro feliz. Depois de me despedir do meu irmão e do meu sobrinho, fui para casa e deixei-os sozinhos. Havíamos combinado de nos encontrar na casa de César cedo, na manhã seguinte para começar a rotina na feira. Ao chegar lá, encontrei-os já prontos e dentro da caminhonete me esperando. Marcos me cumprimentou com uma buzina e uma piada leve sobre meu atraso. A mudança na disposição de César era evidente. Ele parecia muito mais relaxado e feliz, e a presença de Marcos parecia ter trazido uma nova energia ao ambiente. Meu irmão, que normalmente passava o tempo com uma expressão tensa e fechada, agora exibia um sorriso mais genuíno e leve. Chegando na feira, começamos a montar a barraca. César e Marcos se encarregaram do trabalho pesado, enquanto eu organizava as frutas e legumes. Naquele dia, eu usava uma calça jeans justa, que realçava bem as minhas curvas. Notei que meu sobrinho não conseguia desviar o olhar de mim, especialmente quando eu me abaixava para pegar as caixas menores. Sempre que nossos olhares se encontravam, ele me respondia com um sorriso descontraído e malicioso, o que só aumentava a tensão no ar. O que eu inicialmente pensei que era apenas curiosidade por ser novidade, começou a me soar diferente. Marcos não estava apenas me encarando por acaso, mas com um olhar intenso de interesse, e para minha surpresa, aquilo começou a mexer comigo de um jeito errado, um jeito que eu não queria admitir. Toda vez que ele me olhava com aquele desejo nos olhos, algo dentro de mim despertava. Ao perceber a intensidade de seus olhares, comecei a provocá-lo mais, como se fosse um jogo silencioso entre nós. Movimentos sutis, agachando-me um pouco mais devagar, curvando-me de forma a atrair sua atenção. Nunca antes havia sentido alguém me olhar daquele jeito como se eu fosse irresistível. E por mais que soubesse que não deveria, comecei a achar aquilo interessante e perigosamente excitante. Aquela manhã foi intensa, cheia de movimento, mas incrivelmente produtiva. Vendemos muito mais do que esperávamos e Marcos surpreendeu tanto a mim quanto a César com sua disposição e habilidade. Ele parecia ter pegado o jeito do trabalho rapidamente, ajudando com os clientes e organizando os produtos sem hesitar. Foi uma ajuda e tanto. Com o sucesso do dia, César, sempre econômico e cauteloso, resolveu que aquele momento merecia uma comemoração. Ele sugeriu que fôssemos a uma churrascaria famosa na cidade, uma decisão que nos deixou animados. Era raro ver meu irmão tão relaxado e de bom humor, e eu sabia que muito disso se devia à presença de Marcos. Depois de um dia cheio na feira, César me deixou em casa para descansar enquanto ele e Marcos voltaram para a casa deles. Já havíamos decidido que iríamos à churrascaria à noite, após o merecido descanso. Assim que entrei em casa, comecei a planejar meu próximo passo. Eu sabia exatamente o que queria fazer. Optei por um vestido longo, com um decote generoso na parte da frente, daqueles que chamam a atenção sem esforço. Queria ser o centro das atenções naquela noite, especialmente sabendo dos olhares que Marcos havia me lançado durante o dia. Aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu não esperava. A ideia de ser admirada, de me sentir desejada, começou a ganhar espaço na minha mente. Enquanto me preparava, me olhei no espelho e sorri. O vestido realçava tudo o que eu queria destacar. Sabia que estava ficando bonita e que iria chamar bastante atenção. Mais do que nunca, eu queria que Marcos, meu sobrinho, notasse o quanto eu estava confiante e atraente naquela noite.
Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, deixa seu like e se inscreva-se no canal. Passei horas me arrumando, cada detalhe tinha que estar perfeito. Quando finalmente terminei, estava em cima da hora, com César já mandando mensagens perguntando onde eu estava. Fiz os últimos retoques na maquiagem, peguei meu celular e pedi um Uber para a churrascaria. A expectativa e a ansiedade cresceram no caminho. Ao chegar, assim que entrei no restaurante, senti todos os olhares se voltando para mim. Era como se eu fosse uma estrela, brilhando no centro das atenções. A caminho da mesa, avistei Marcos. Ele ficou completamente surpreso, com o queixo caído, como se tivesse visto algo fora do comum. Seus olhos me seguiram até o momento em que me aproximei. Assim que cheguei, Marcos não conseguiu conter o comentário. Ele olhou para o pai e disse meio incrédulo: "Nossa, pai, como ela pode ser sua irmã? Olha como ela está bonita." Ri sem graça, mas por dentro me sentia poderosa. Cumprimentei ambos, enquanto César também me elogiava, dizendo que eu estava arrasando e que fazia tempo que não me via tão bem arrumada daquele jeito. Nosso jantar começou de maneira descontraída. Comemos de tudo e bebemos à vontade. Enquanto eu aproveitava uma taça de vinho, César e Marcos estavam na cerveja. A conversa fluía leve, principalmente sobre negócios e dinheiro. Depois de uma refeição farta e algumas risadas, César começou a demonstrar sinais de cansaço. O dia havia sido longo e exaustivo para ele, e logo decidiu que era hora de ir para casa. No entanto, eu e Marcos ainda estávamos agitados, querendo aproveitar um pouco mais da noite. César, percebendo nossa energia, resolveu ir embora de Uber, deixando a caminhonete conosco. Ele disse para aproveitarmos e voltarmos a hora que quiséssemos, sem pressa. Com César já a caminho de casa, encerramos nossa noite na churrascaria e começamos a pensar no que fazer a seguir. Marcos sugeriu que fôssemos a um barzinho ou, quem sabe, até uma festa. Expliquei a ele que Patos de Minas não era tão grande como Uberlândia e que muitas das boates já haviam fechado naquela hora. A única opção viável era um barzinho bem conhecido a alguns quilômetros de onde estávamos. Ele é famoso entre os locais por seu chopp gelado e barato, sempre atraindo uma boa clientela para terminar a noite. Com a decisão tomada, nos dirigimos para o barzinho, prontos para continuar nossa noite e aproveitar o tempo juntos. Chegamos no barzinho e logo nos acomodamos em uma mesa tranquila. Pedimos 2 chopps gelados e começamos a conversar sem parar. A cada pergunta, parecia que estávamos descobrindo mais um pedaço um do outro, como se fosse realmente um encontro entre 2 pessoas interessadas. O ambiente estava descontraído, mas aos poucos o clima foi ficando mais intenso, especialmente quando a conversa se direcionou para relacionamentos. Marcos me olhou de forma curiosa e perguntou, com um sorriso, por que eu não tinha namorado ou marido. A pergunta pegou de surpresa. Mas eu respondi sinceramente que, embora pareça uma pessoa fácil de lidar, eu não me dou bem com as pessoas tão rapidamente. Sou um pouco sistemática e já passei por alguns problemas em relacionamentos anteriores, como traição e mentiras, e isso me deixou receosa de entrar em outro relacionamento. Ele pareceu interessado e continuou com mais perguntas. Marcos, então, sem rodeios, perguntou se eu preferia homens mais velhos ou mais novos. Eu ri e respondi que idade não era um fator decisivo para mim. O que realmente importava era uma boa conversa, alguém que me estimulasse intelectualmente. Ele sorriu de lado, claramente achando graça na minha resposta, e então retribuí a pergunta. Quis saber qual era o tipo de mulher que ele preferia, como ele via as mulheres em geral. Marcos, com um olhar meio brincalhão, me respondeu que nunca se deu bem com as mulheres da sua idade. Ele explicou que sempre preferiu as mais velhas, principalmente por serem mais maduras e pela forma de pensar delas. Segundo ele, as mulheres mais velhas não eram chatas e topavam fazer de tudo, sem rodeios ou frescuras. Eu não pude deixar de sorrir ao ouvir aquilo. Me senti empoderada, como se ele tivesse acabado de confirmar algo que eu já sabia, mas que agora soava ainda melhor vindo dele. Então, entre um gole de cerveja e outro, afirmei com confiança que as mulheres mais velhas realmente são incríveis, sem desculpas e prontas para tudo, a qualquer hora. Aquela troca de olhares foi intensa. Estávamos falando de forma casual, mas o subtexto era claro para os dois. Uma sensação de aventura pairava no ar, como se ambos estivéssemos testando limites, sem precisar dizer mais nada. O ambiente do barzinho parecia ter desaparecido, restando apenas nós dois e aquela conversa carregada de segundas intenções. Bebemos até o último minuto, até que o garçom começou a fechar o barzinho.
Com o clima de festa acabando, decidimos que era hora de ir embora. Pagamos a conta e voltamos para a caminhonete. Dentro do carro, Marcos ligou o som e colocou uma música super animada, e logo estávamos cantando juntos, como se a noite ainda estivesse no auge. Mas enquanto a música tocava e a gente ria, minha mente não conseguia se desligar do que ele tinha dito antes. As palavras de Marcos ecoavam na minha cabeça, especialmente o que ele tinha falado sobre preferir mulheres mais velhas. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Estávamos cantando animadamente dentro da caminhonete, com as janelas abertas e o vento fresco da noite passando por nós. A música alta deixava o ambiente leve e o efeito do álcool fazia tudo parecer mais descontraído. Marcos estava no volante, mas também parecia despreocupado, rindo de qualquer coisa que eu dissesse, como se todas as nossas inibições tivessem sido deixadas para trás no bar. Depois de algumas músicas, houve uma pausa natural no nosso canto e o carro ficou um pouco mais silencioso. O som da estrada era tudo o que preenchia o espaço enquanto seguimos em direção à casa. Foi nesse momento que senti o clima mudar um pouco, mais íntimo, como se o ar entre nós estivesse carregado de algo não dito. Marcos olhou de lado para mim. Seu rosto estava relaxado, mas seus olhos tinham uma intensidade diferente. Ele respirou e, depois de uma pausa, falou algo que não esperava ouvir. "Renata, posso te dizer uma coisa?" Zrenia, ele disse, com um sorriso meio tímido no rosto. Balancei a cabeça em afirmação, curiosa para saber o que ele diria. "Desde o momento que te vi lá na rodoviária, tenho que confessar uma coisa", ele começou, olhando rapidamente para a estrada e depois para mim novamente. "Você não parece uma tia para mim. Na verdade, eu nunca te vi assim." Senti meu coração dar uma pequena acelerada, mas fiquei quieta, esperando ele continuar. "Você é bonita e legal pra caramba. Eu sei que isso pode parecer estranho vindo de mim, mas, para ser sincero, desde o primeiro instante eu fiquei meio atraído por você", ele admitiu, agora com um tom mais sério. "Talvez seja a bebida falando, mas estou sendo honesto. Se você não fosse da família, eu ficaria fácil com você." A confissão dele pegou-me completamente de surpresa. O ambiente leve e descontraído que tínhamos compartilhado agora parecia carregar um novo peso. Não sabia exatamente como reagir, mas percebi que aquilo não tinha sido apenas uma brincadeira ou comentário bobo. Havia uma verdade crua em suas palavras que não conseguia ignorar. Ele continuou: "Eu sei que pode parecer loucura, mas desde que nos encontramos, eu não consigo tirar isso da cabeça. Não é só pelo seu corpo, é mais do que isso. Você é diferente de todas as mulheres que eu já conheci", disse ele, agora desviando o olhar como se tivesse se exposto demais. Aquela tensão no ar ficou mais forte, e eu, ainda processando tudo, só conseguia pensar em como a noite tinha tomado um rumo inesperado. Quando Marcos terminou de falar, eu fiquei em silêncio por um momento, tentando organizar meus pensamentos em meio à confusão de emoções. Aquela confissão dele tinha mexido comigo mais do que eu esperava. Eu sabia que algo estava diferente entre nós desde o começo, mas ouvir ele dizer aquelas palavras com tanta sinceridade, não pude ignorar. Respirei fundo, virei para ele e sorri de forma suave, tentando acalmar o turbilhão que sentia dentro de mim. "Marcos, eu não vou mentir. O que você disse me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, eu meio que já sentia algo assim também." Fiz uma pausa, vendo a expressão dele se intensificar, seus olhos focados nos meus. "Se você não fosse meu sobrinho, eu provavelmente ficaria com você também. É como se a gente tivesse uma conexão diferente, algo que vai além do que a gente pode explicar." Ele abriu um sorriso meio nervoso, como se não acreditasse no que estava ouvindo, mas dava para ver nos seus olhos que aquilo o encorajou. Sem pensar muito, coloquei minha mão sobre a perna dele, num gesto quase inconsciente, mas cheio de significado. O toque foi suave, mas direto, e percebi que ele ficou tenso por um segundo, como se estivesse confirmando o que eu não tinha coragem de dizer em palavras. Aquele simples movimento foi o sinal que Marcos precisava. Ele parou o carro lentamente ao lado de uma rua mais deserta, onde não passava ninguém. O motor desligou e, por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando, o silêncio do carro sendo preenchido apenas pela nossa respiração acelerada. Então, sem dizer mais nada, nos aproximamos um do outro. O primeiro beijo foi intenso, cheio de uma paixão reprimida que nem eu sabia que estava lá. Era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. Talvez fosse o vinho, os chopes, ou simplesmente o desejo que havia se acumulado durante todo o dia.
Nosso beijo se aprofundou rapidamente e logo nos agarramos com uma urgência que parecia incontrolável. Não conseguíamos nos soltar, como se todo aquele desejo estivesse explodindo de uma vez só. Em meio aos beijos e carícias, nos movemos para os bancos de trás da caminhonete, sem sequer pensar duas vezes. Ali, no espaço apertado e íntimo, demos vazão àquela vontade que ficou nos consumindo durante toda a noite. A paixão tomou conta, e o que aconteceu depois foi um momento de pura intensidade, como se todo o desejo acumulado entre nós finalmente tivesse encontrado seu escape. Depois que terminamos de ficar, ainda um pouco atordoados pela intensidade do que acabou de acontecer, voltamos para os bancos da frente da caminhonete. O silêncio entre nós era carregado de uma mistura de emoções e pensamentos, como se estivéssemos tentando entender o que acabara de ocorrer. Quando chegamos na minha casa, Marcos estacionou o carro na frente. Eu sabia que o clima estava diferente, e mesmo que o desejo ainda estivesse presente, a situação agora era mais complexa. Olhei para ele e, de maneira quase instintiva, sugeri que ele entrasse. A desculpa de que era tarde e perigoso para ele voltar sozinho foi apenas um pretexto para continuar perto dele. Marcos me observou por um momento, como se avaliando se devia aceitar a oferta. Então, com um sorriso que misturava timidez e desejo, ele concordou e aceitou meu convite. Ao entrarmos em casa, a tensão entre nós parecia ser palpável. Assim que fechamos a porta, algo mudou. A necessidade e a atração retornaram com força. Sem perder tempo, nos agarramos novamente, guiados pela mesma paixão que nos tomara antes. Nos movemos rapidamente para o meu quarto, onde a urgência do desejo se manifestou uma vez mais. Desta vez, o que aconteceu foi mais prolongado, mais intenso e profundo. Cada toque, cada beijo, era uma reafirmação da conexão que havíamos descoberto e nós nos entregamos completamente ao momento. Depois de um tempo, exaustos e satisfeitos, caímos em um sono profundo. A madrugada passou enquanto nos acomodávamos no quarto, e a manhã chegou sem que sequer percebêssemos. O cansaço tomou conta de nós e adormecemos. Quando acordamos, estávamos ainda envolvidos em uma mistura de carinho e intensidade. Nos abraçamos e trocamos beijos suaves, como se fôssemos um casal apaixonado, aproveitando a proximidade e o calor um do outro. O ambiente estava calmo e confortável, um contraste com a noite agitada que havíamos passado. Levantamos e nos dirigimos para a cozinha para preparar um café da manhã. A refeição foi simples, mas a companhia tornava tudo mais agradável. Enquanto comíamos, um telefonema de César interrompeu a nossa manhã tranquila. Ele ligou para Marcos, preocupado por eu não ter atendido suas ligações. Marcos, ainda com um semblante relaxado e sorridente, explicou que estávamos apenas terminando de acordar e tomando um café da manhã tranquilo. Prometeu que voltaria em instantes. Durante o café, aproveitei a oportunidade para ter uma conversa franca com Marcos. Com uma expressão séria, expliquei que, apesar do que tinha acontecido entre nós, precisaríamos manter a discrição na frente de César. Falei que, para evitar complicações e mal-entendidos, era crucial que fôssemos sérios e não deixássemos transparecer nada do que vivenciamos. Marcos concordou, entendendo a necessidade de manter as aparências e evitar qualquer situação desconfortável. Assim, continuamos nosso café da manhã, tentando agir normalmente, enquanto mantínhamos um controle firme sobre nossos sentimentos e a situação. Depois de algum tempo, Marcos se preparou para ir embora. Nos despedimos com um beijo ardente e cheio de paixão, quase nos deixando levar para o quarto novamente. Assim que ele saiu, fechei a porta e me sentei no sofá, ainda atordoada e cheia de sentimentos confusos. O beijo e a noite que passamos juntos tinham deixado uma sensação intensa de amor e desejo. Sentei ali, imersa em pensamentos e sentimentos, com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas. O que havia começado como um momento inesperado agora se transformava em algo muito mais profundo. Eu sabia que nosso relacionamento era algo que não poderia ser revelado para ninguém, e o segredo que carregávamos era pesado. Agora, me encontrava perdida, sem saber o que fazer a seguir. A ideia de fugir com Marcos para um lugar onde pudéssemos viver nosso amor livremente, sem o medo do julgamento alheio e das amarras sociais, parecia cada vez mais tentadora. No entanto, também sabia que essa decisão não era simples e que haveria consequências. Estou em busca de conselhos sobre como lidar com essa situação complexa. Não sei como equilibrar meus sentimentos e os riscos envolvidos.
Preciso entender se devo seguir meus sentimentos e arriscar tudo por um amor proibido ou se há um caminho mais prudente para lidar com essa situação. Conto com a ajuda de vocês. Obrigada por postar o meu relato. Se você gostou desse relato de infidelidade, deixe seu like e não esqueça de se inscrever-se no canal.